Muito bom dia. Depois dessa bênção que recebemos agora há pouco, eu fico um pouco mais tranquilo para estar começando essa aula. E digo para vocês que a gente não começa uma aula sem pedir primeiramente, uma luz da Virgem Maria, de Deus e do Espírito Santo. Então eu convido vocês para estarem rezando comigo para que a gente dê início a essa aula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santíssima Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Divino Espírito Santo, que enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso divino amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, eu acho que vocês perceberam que quando eu estava rezando a Ave Maria, eu dei uma ênfase, na palavra Santa Maria, eu falei Santíssima Maria. Eu aprendi, é um costume meu, de estar falando sempre essa palavra Santíssima Maria. Eu aprendi num livro chamado A Virgem Maria e o Diabo nos Exorcismos. É um livro muito bacana, com relatos muito fortes, e parece que o mal não gosta muito de ouvir a palavra Santa. Parece que na Ave Maria a palavra que ele menos gosta de ouvir é essa. Então eu sempre enfatizo um pouco mais, Bom, esse é só um detalhe que eu queria estar falando aqui com vocês e dizer que estou primeiramente muito honrado de estar aqui com vocês, nesse congresso lindíssimo, com uma homenagem lindíssima também a Guido Schaeffer, E dizer que estou muitíssimo feliz. Espero contribuir à altura desse congresso também, até porque nós estamos aí numa nova era, A era da pandemia nos impôs a ter que falar um pouquinho mais distante. Mas eu espero que com as palavras eu possa tocar o coração de vocês, aquecer um pouquinho mais o coração de vocês também, porque para suprir essa distância aí que nós estamos, mas eu tenho certeza que eu vou puxar vocês um pouquinho mais para perto, para a gente poder conversar um pouquinho melhor. Eu queria primeiramente iniciar dizendo que sou médico, Eu tenho a formação cirúrgica, eu sou cirurgião cardiovascular, atualmente sou professor na Universidade Federal de Lavras e estou no departamento de urgência e emergência, no departamento de clínica médica e também no departamento de cirurgia. São, no caso dos internatos, que eu estou lá. Estou muito feliz porque lecionar é muito bom, a gente tem um contato muito grande com as pessoas e isso nos ajuda bastante também, a crescer espiritualmente falando, crescer como pessoa, porque eu acho que o professor ele tem essa missão também. O professor só pode ensinar quando ele também quer aprender, O professor tem que estar disposto a aprender para poder ensinar, porque a gente aprende muito com os alunos e isso é muito legal, uma troca de experiência muito boa, Então a área acadêmica tem essas vantagens da gente ter essas trocas de experiências, Eu queria estar começando a falar aqui com vocês, mas eu queria ler assim, alguns detalhes sobre a linha do tempo de Guido Schaeffer. Então eu trouxe aqui um esqueminha, só para falar com vocês, mas eu li bem e acho que eu consigo falar aqui sem estar podendo passar slides nem nada, então eu resolvi falar tudo com vocês diretamente, sem estar passando nenhuma apresentação. Bom, a linha de tempo de Guido Schaeffer ela é muito interessante. Começa com o seu nascimento em 1974, depois já em 1998, Guido Schaeffer ele entra, ele se forma na Universidade de Souza Aguiar, do Rio de Janeiro, e funda o grupo de oração Fogo do Espírito Santo. Eu achei isso muito legal. Ele já estava aí, na verdade, já recebendo o sopro do Espírito Santo, quando ele fundou esse grupo, já mostrando toda a vocação que ele tinha realmente para a vida sacerdotal,
né? Em 1999, ele inicia sua residência médica, porém, ele faz algo que me chamou muita atenção. Ele já começa a fazer atendimentos médicos à população de rua, juntamente com as missionárias da caridade. Então, eu achei isso muito bacana, sabe? Ele já estava mostrando ali essa vocação mesmo, né? Sacerdotal. Bom, em 2000, ele faz uma viagem pela Europa, visita vários santuários e ele já chega revelando para seus pais o desejo, né, de ser padre. E já em 2006, 2007, ele já estava cursando os 2 primeiros anos aí de teologia no mosteiro de São Bento. Já em 2008, ele ingressa no Seminário Arquidiocesano de São José para concluir o curso de teologia já iniciado. E em 2009, a morte se deu surfando, né? E com colegas na praia do Recreio dos Bandeirantes. Já em 2015, já inicia o processo de beatificação, né? Dá início à abertura. E em 2017, esse processo ocorre também de uma forma oficial, o processo de beatificação pela Congregação da Causa dos Santos, já em Roma. Então, essa é a linha de tempo de Guido Schaeffer e realmente uma linha forte. Claro que eu só citei alguns detalhes, né, de alguns anos mais marcantes, né, mas existem vários relatos que eu andei lendo de coisas que ele fazia, frases que ele deixou, muita coisa. Realmente, eu acho que é um exemplo para todos nós seguirmos, né, como católico que somos. Eu acho que realmente é um exemplo muito grande a ser seguido. O que eu queria falar um pouquinho é o seguinte: nós estamos aí numa era de pandemia, né? E aí vem um tema muito interessante para mim, que é exatamente isso, né? Falar da vocação, da missão do profissional da área da saúde. E eu gostei muito, porque a área da saúde eu sempre vi de uma maneira muito interessante. A entrega que nós temos que ter, nós profissionais da área da saúde, para com o paciente, eu sempre falo que é muito semelhante à vocação do padre, em que ele tem essa entrega, né, para os seus fiéis. Nós temos pelos nossos pacientes. Todos nós, médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, a turma do raio-x, todo profissional da área da saúde, né? Estou falando mais assim no âmbito hospitalar, né? E a gente tem que ter uma entrega muito grande. E eu acho que essa é uma vocação, porque, puxa vida, né? Como é pesado, né? Quantas noites dormidas fora de casa, enfrentando plantões, isso tudo marca muito, né? E eu, por exemplo, sou pai de 2 filhos, né? Uma menina, Laura Maria, de 4 anos, e o Gabriel, de 2 aninhos. Então a gente sabe a falta que esses filhos sentem quando a gente não está em casa, né? E às vezes no dia seguinte tem que trabalhar, continua o trabalho, né? Não é só porque deu um plantão que a coisa para, não. E, bom, é difícil porque eu, por exemplo, não quero terceirizar meus filhos para ninguém, não quero terceirizar ele para outras pessoas. Gostaria de participar o máximo possível da educação deles e gostaria que eles sentissem o mínimo de saudades quando eu estou fora, né? Ou seja, eu gostaria de estar mais presente em casa mais vezes, né? Gostaria que eles não ficassem tão saudosos, mas a gente sabe que criança nessa idade quer o pai e a mãe perto, né? Então, isso tudo mexe com a gente também. Aí eu acho que vem aquela palavra, né? Vocação, né? Porque não é fácil, a gente tem que ter essa vocação mesmo para ser um profissional da saúde, porque a entrega tem que ser muito grande, às vezes abdicando um pouco até da família, o que também nos machuca um pouco, né? Mas a gente sabe da nossa missão, que também está ali de estar com os doentes também, para estar ajudando outras pessoas, né? E isso a gente sente na alma, né? Eu acho que o profissional da saúde, ele tem, quando ele quer, né? Toda pessoa, quando ela quer entrar na área da saúde, ela tem que ver se realmente é uma vocação que ela tem, né? É a primeira coisa. Ela tem intenção de se doar, ela tem intenção de se entregar um pouco mais, mesmo que isso aflija um pouco, né?
Às vezes em casa sempre tem um pouco de, assim, de um clima, às vezes você está ficando muito fora de casa e tudo, e isso pesa um pouco para a gente fica chateado, né? Mas com o tempo a família vai entendendo a sua missão, né? Que ela é muito bonita também, nós estarmos com as pessoas e ajudando, tentando ajudar sempre, né? Eu digo que a área da saúde, não somente a área da saúde, eu vou até expandir um pouquinho. Todas as profissões, todas as profissões podem nos ajudar na nossa santificação. Todas, independente de qual seja. Você tem que fazer bem feito, porque você está naquele estado, naquele momento que Deus te colocou. Então, faça bem feito. E aquilo ali vai te ajudar na sua santificação. A área da saúde, agora voltando para o meu tema, primeiramente que todos nós temos uma vocação universal, né? Eu sempre escuto o Padre Paulo Ricardo dizer isso. Ele diz o seguinte: a vocação universal de todos é ser santo, né? Não é ser médico, não é ser engenheiro, não é ser advogado, não é ser o gari, não é ser o professor. Na verdade, nós estamos nesse estado profissional, mas a nossa vocação universal é ser santos, ou seja, buscar a santidade. Nós temos que estar neste caminho, pelo menos, tentar o máximo possível caminhar na santidade. Isso é o mais importante. E voltando à área da saúde aqui, a área da saúde ela tem, digamos assim, uma facilidade de oferecimentos muito grandes, mas também existem vários caminhos que podem nos levar à perdição também desse caminho da santidade. O que a área da saúde pode nos oferecer, né? Para esse caminhar aí no caminho correto, no caminho certo? Nós estarmos diante de pessoas que estão sofrendo, né? Isso já começa por aí. Muitas vezes nós estamos diante de fragilidades, né? Os pacientes estão muito frágeis, estão num momento delicado da vida, eles estão aí, digamos assim, passando por um período de sofrimento, né? E o sofrimento, gente, eu vejo de uma forma muito interessante. Acho que dificilmente nós não iremos sofrer. Aliás, a gente sofre o tempo todo, né, para falar a verdade, né? Mas assim, eu digo assim, em algum momento vamos também adoecer de uma forma talvez mais grave. Nós temos que estar preparados para isso, porque isso vai acontecer com praticamente todos nós, creio eu, né? Em algum momento a gente acaba adoecendo, né? Se a gente for pensar aí na vida dos grandes santos, todos tiveram uma vida difícil, todos passaram por problemas seríssimos, né? E o que a área da saúde oferece para a gente? A gente está em contato com as pessoas, a gente aprende a treinar a paciência, a gente aprende a escutar, a falar um pouco menos. O paciente, na maioria das vezes, ele quer falar apenas, né? E você tem que aprender a escutar. Nem sempre o paciente quer ficar escutando tudo que você quer falar. Às vezes ele quer pôr para fora alguma coisa. Nós temos que dar essa liberdade para ele. Ou seja, a gente tem que estar pensando no outro, né? No que ele quer dizer, o que será que ele está querendo colocar para fora que ele não está conseguindo. A gente tem que saber extrair isso daí. Então a gente tem que lidar muito com a psicologia desses pacientes, porque cada paciente é um universo. Nenhum paciente é igual ao outro. E o paciente é um verdadeiro universo. Ele não é uma coisa simples, né? Cada pessoa que a gente conversa, cada enfermo, cada paciente é uma outra coisa, é um outro universo, né? É uma complexidade muito grande. A gente tem que estar sabendo lidar com cada paciente, cada um é de um jeito. Uns até gostam mais de escutar, outros gostam mais de falar. Alguns, devido ao estado que estão, eles realmente, né, eles precisam de uma motivação e você tem que estar, às vezes, com palavras boas para falar. Alguns estão precisando, às vezes, simplesmente um pouco de conforto, um pouco de carinho, de cuidado, de zelo, né? É por isso que eu falo, nós temos que ter vocação. Essa é a vocação do profissional da saúde. É saber lidar com pessoas completamente diferentes, né? Pessoas, às vezes, um pouco mais mal-humoradas, pessoas muito alegres, pessoas que se irritam com facilidade, pessoas que conseguem manter a calma independente do grau de sofrimento que ela está passando naquele momento.
E a gente consegue ter essa experiência. Então, a área da saúde, ela fornece essas armas, né, digamos assim, para a nossa espiritualidade, para que a gente consiga caminhar tentando crescer cada vez mais na espiritualidade. O problema é que também existem vários caminhos que podem também atrapalhar um pouco esse trajeto no caminho, digamos assim, rumo a Deus. Quais são? A vanglória, o orgulho, a soberba, né? Às vezes a gente faz um diagnóstico, né? E fica todo feliz e conta para todo mundo que você acertou o diagnóstico. E às vezes você até se esquece do paciente e, na verdade, só lembra que você acertou aquele diagnóstico, né? E eu acho que não é por aí, né? Às vezes o orgulho, né? De ser um profissional da saúde, estar ajudando, né? A gente não pode ter a visão que nós somos os fortes, os pacientes sempre são os frágeis. Na verdade, às vezes os pacientes é que nos ensinam, eles é que nos fortalecem. Porque às vezes o paciente dá uma lição tão grande na gente, mas tão grande, né? Do que ele está passando, do que ele está sofrendo. Eu já vi pacientes sofrerem dores absurdas e, pelo olhar, você entender o sofrimento que ele está, mas ele não pronuncia sequer uma palavra. Isso é um ensinamento do silêncio. É um ensinamento que Maria faz. Maria, ela nos ensina no silêncio. Ela, na Bíblia mesmo, pouquíssimas vezes nós tivemos alguma passagem que ela disse uma coisa, alguma coisa. E quando ela disse tudo, né? Ela disse nas bodas de Caná, fazei tudo o que ele vos disser. Então ela não precisou falar mais nada durante a vida. Ela disse exatamente tudo o que precisava ser dito, né? Com uma simples frase. E de uma profundidade infinita, digamos assim, né? Insondável, né? Então, por isso que eu digo, a área da saúde precisa de vocação. Você precisa gostar de estar com as pessoas. Você precisa gostar de tocar nas pessoas. Você precisa ter essa vocação de estar na linha de frente quando tem uma pandemia. Você precisa estar ali, firme, porque as pessoas vão precisar de você. Quem elas vão chamar para cuidar delas naquele momento ali? Então a gente tem que estar pensando nisso, porque os obstáculos podem ser grandes. E a gente às vezes não pode abandonar o barco, né? Mesmo tendo família, mesmo tendo um risco de estar levando coisas para casa, a gente assume às vezes o risco. A gente vai para a linha de frente para enfrentar as coisas, né? Como é o caso agora que nós estamos nessa pandemia aí. Mesmo sabendo os riscos, é claro que a gente se protege, pede ajuda para Deus, né? Pede proteção, que a Virgem Maria nos cubra com o manto dela, mas a gente vai para a linha de frente, né? Chega em casa correndo, troca de roupa, vai pro banho, os meninos não podem abraçar a gente, eles não entendem, né? Mas depois a gente volta com todo o carinho do mundo, né? Para poder abraçá-los depois de um bom banho, né? Então, é isso que é a vocação, né? O profissional da saúde, ele tem que amar estar com pessoas, lidar com pessoas. Se existe uma certa dúvida que você não sabe se vai gostar de ficar lidando com pessoas, então esse não é o caminho. A área da saúde precisa disso. E as pessoas, como eu disse, são diversas, né? E nós temos que estar aprendendo com elas. Sempre, sempre. O profissional da saúde aprende muito. O tempo todo a gente aprende, né? E isso é muito bom. São coisas que a gente tem nessa facilidade, né? Eu acho que, principalmente em áreas muito delicadas, o profissional da saúde que trabalha no CTI, nas unidades, né, de terapia intensiva, que lidam com, digamos assim, com pessoas em estados mais graves, né? E muitos ali vão a óbito, né? Segundo a vontade de Deus. Então, a gente tem que estar ali preparado para isso também. A gente tem que saber confortar, às vezes, a família, né? Que está ali precisando de mais ajuda do que o próprio enfermo. A gente tem que saber lidar com isso, a gente tem que estar sempre preparado para esse tipo de coisa. E uma coisa muito bonita, né? Que o profissional da saúde, ele pode conseguir fazer isso, né? O que seria isso? Praticar coisas que são oriundas de grandes ensinamentos. Por exemplo, uma coisa muito bonita
o paciente grave, que está ali no momento derradeiro, você conseguir orar por aquele paciente, rezar o terço da misericórdia, que você gasta apenas 5 minutos, e você tem todas as garantias que essa pessoa será envolta pelas misericórdias insondáveis de Deus. Eu digo isso porque ele mesmo disse isso. Não para mim, mas para Santa Faustina. Santa Faustina, ela trouxe todas essas falas de Deus sobre a misericórdia, né? O quão grande, o quão infinitas são as suas misericórdias. E às vezes nós podemos ser um intercessor para ajudar nisso daí, né? Todo o poder vem de Deus. E é bom que todos os profissionais da saúde entendam que, até mesmo, eu falo até mais para talvez os colegas aí da área médica também, que eu acho que é muito interessante, uma frase que eu sempre digo, até coloquei num pequeno livro que eu tive a oportunidade de publicar. Eu começo o livro dizendo assim, né, que o médico, e agora eu vou estender para todos, né, o profissional da área da saúde, tá bom? Ele é um instrumento necessário para a cura que vem de Deus. É claro que é assim. O profissional da saúde tem que entender que a cura, ela vem de Deus. Porque Deus precisa permitir que os antibióticos, que o tratamento seja eficaz, né? Se for salutar para a alma desse paciente, que ele fique mais um tempo, que a missão dele continue, né, e que ele cumpra, né, outros desígnios de Deus, tudo vai sair bem. Mas se Deus precisa daquela alma com ele, naquele momento, mesmo com todos os investimentos que nós temos, com todo o conhecimento que nós temos, com todo o afinco que a gente cuida desse paciente, para tentar resgatar a saúde desse paciente, se Deus quer essa alma para ele, nós temos que consentir, né? Às vezes a gente vê que a batalha é difícil, está difícil, a gente batalha, e às vezes esse paciente vai para Deus. Então a gente aprende nesse momento a lidar com as frustrações, né? As impossibilidades. Como somos pequenos, claro, somos pequeninos. Às vezes a enfermidade que assola o paciente, ela está maior do que a gente, né? Mas a gente pode ser muito maior, porque a gente às vezes não tem que enxergar, não é o corpo, não é a enfermidade. Eu acho que o profissional da saúde, ele tem que começar a enxergar a alma. Gente, a gente precisa enxergar a alma dos pacientes. Nem sempre o que nós precisamos é ficar de olho o quanto que aquela enfermidade está caminhando e você não está conseguindo, de repente, combater. Não se sinta um perdedor. Não se sinta mesmo. Às vezes a gente vai chateado para casa. Eu sei disso, sei bem como é. A gente chega em casa, a gente se questiona se a gente fez tudo o que podia fazer. Será que se eu tivesse feito isso ou aquilo, não teria ajudado um pouquinho mais? Aí começam aqueles questionamentos, alguns devaneios, enfim. Mas o mais importante, você teve zelo pela alma desse paciente. Você rezou um terço da misericórdia no momento derradeiro desse paciente, que você gastaria 5 minutinhos ali do lado do paciente. São coisas que a gente tem que começar a ver. São coisas que o ser humano precisa começar a enxergar. O profissional da saúde, por ter essa oportunidade de estar, às vezes o padre, não dá tempo de chamar o padre, né? Às vezes o padre não consegue chegar lá para dar uma unção dos enfermos. Enfim, você pode estar fazendo um papel de um grande sacerdote naquele momento, de estar rezando o terço da misericórdia por aquele paciente, né? Enfim, a gente tem que estar sempre pensando nisso, né? E o sacerdote, ele é de uma importância tremenda. Se você consegue chamar o sacerdote para que ele faça a unção dos enfermos, eu acho que isso tudo é muito bom, né? Eu acho que a gente tem que pensar sempre nisso, sempre. Mas se não der tempo dele chegar lá, às vezes o paciente está muito, muito grave, você pode intervir por esse paciente. Porque a gente tem que entender que nós somos
uma igreja como um todo. Nós somos os membros, né? Nós somos um membro de um corpo místico, que a cabeça é o próprio Cristo, né? Então, se você reza por uma pessoa, por aquele doente, todo o corpo místico, né, os membros, todos recebem essas graças também. Mas principalmente aquela pessoa que você está direcionando, né? Mas se todos rezam, todos ganham. Então, quanto mais a gente reza, mais os membros ganham, né? E isso é a igreja mística, né? Que todos nós pertencemos. Então, nós temos que estar pensando nessa parte de zelo pelos pacientes, tá? Por exemplo, eu vou contar uma coisa muito pessoal. Há um tempo atrás, uma criancinha, né? Operada, ela foi se agravando, era uma patologia muito grave mesmo, né? A gente já tinha alertado os pais muito jovens, eu acho que na faixa de 20 anos esses pais. Se eu não estou enganado, a mãe tinha 18 ou 19 anos e o pai, por aí, 20 anos. E primeira filha, né? Já nasceu com uma patologia ali. E essa criança, ela obviamente ela não saiu do hospital desde que ela nasceu, né? E ela não teve tempo de ser batizada. E em alguns momentos eu sempre ia lá na unidade de terapia intensiva ver essa criancinha. E eu estava muitíssimo incomodado dessa criança, eu estava temeroso dela realmente falecer, que era uma grande possibilidade, né? Todos nós já sabíamos antes mesmo da cirurgia acontecer. E eu conversei com a mãe nos momentos finais ali. Eu perguntei para a mãe, você não tem vontade de batizar sua filha? E ela disse assim, eu tenho, mas eu nunca saí do hospital, né? Eu não tive essa oportunidade, mas gostaria sim. Né? Isso depois de eu ter explicado toda a gravidade do caso. E eu falei, por que a senhora não batiza a sua filhinha? Aí ela falou assim, pode batizar? Eu falei, claro, você pode batizar. Nesses momentos agora, se você tiver alguma oportunidade, você pode batizar, né? E realmente ela estava indo naquele momento, né? Por isso que eu disse aquilo, né? Porque o correto é chamar o padre para que ele faça o batismo ali de urgência, né? Digamos assim. Mas não ia dar tempo, ela já estava meio que agonizando já e não daria tempo. Bom, a mãe, eu não sei, acho que ela ficou um pouco sem jeito e ela falou assim, batiza você. Ela falou desse jeito, batiza você, pode batizar. E, bom, naquele momento, com a permissão da mãe, é claro, eu fiz um sinalzinho da cruz, batizando essa criança, né, na testinha, e passado aí alguns minutinhos, ela faleceu. Então, olha que grande oportunidade que os profissionais da saúde podem ter, né? Olha os momentos que a gente pode intervir, né? E eu acho que a gente tem que ter essa mente, a gente tem que estar com o espírito preparado para essas situações, né? Rezar um terço da misericórdia por um paciente no momento derradeiro. De repente, um batismo de urgência pode acontecer, de repente cai para você ali, você não está esperando e você, né? Pedir a Deus para que o Espírito Santo venha e batize, né? Essa criancinha que está ali em alguns momentos já para ir para o céu e você quer que ela esteja batizada para que ela vá direto para o céu, né? E, enfim, são coisas muito, muito bacanas que nós profissionais de saúde podemos ter, né? E eu acho que essa é a missão, essa é a grande missão do profissional da saúde. É enxergar o corpo e a alma, porque aí sim é um conjunto completo, né? A gente não pode só estar enxergando a doença, né? A enfermidade em si, o sofrimento, mas a gente tem que entender que o sofrimento ele faz parte de um plano divino também. Existe uma frase lindíssima, né? Que é a divinização do sofrimento. Mas o que seria isso, né? Divinização do sofrimento. Bom, se a gente voltar lá atrás, quando Adão e Eva, né, digamos assim, os nossos primeiros pais pecaram, entrou no mundo sofrimento, morte, dor, tudo, né, que a gente está cansado de ver nesse mundo aqui, nesse vale de lágrimas, né?
E todos nós estamos sujeitos a isso, porque a natureza humana se tornou muito frágil, ou seja, não passa de um suspiro, na verdade, né? Então, a gente tem que pensar que existem coisas que nós podemos estar fazendo, né? Então, Jesus, né, quando puxou todos os nossos pecados sobre si, sobre a pessoa divina, né? Essa união, digamos assim, natureza homem e natureza divina, né? União hipostática, digamos assim. A gente tem que pensar que ele divinizou o sofrimento, né? Essa que é a verdade. E ele nos convida a completar o sofrimento, né? que ele teve, sofrimento de cruz. Ele nos convida o tempo todo, né? Então nós temos que entender que o sofrimento ele faz parte de um plano, né, divino, né? Não porque Deus desejou isso, claro que não. Deus construiu um mundo perfeito, um paraíso para todos, né? Sem dor, sem sofrimento, sem nada. Porém, a partir do momento em que adentrou, digamos aí, o pecado no mundo, né? Com sofrimento, dor e tudo mais, o que a gente tem que entender disso? Que ele, através de seu Filho, né? Jesus Cristo, ele divinizou esse sofrimento, né? Então a gente sabe que a gente precisa confortar os pacientes. Os pacientes não têm que entrar em desespero quando estão doentes, a gente tem que ajudar de alguma forma, a gente pode consolar. A gente tem que consolar sempre. O profissional da saúde tem que ter isso em mente, consolar sempre. Isso é fato, né? Confortar sempre, curar algumas vezes, né? Porque nós temos que entender qual é o plano de Deus, né? E aí sim, a gente, com a nossa participação, digamos assim, nós teremos êxito no combate contra a doença. Então, eu acho que vocação é uma coisa muito forte no profissional da saúde, missão mais ainda, né? Eu diria que vocação é essa entrega, e missão eu diria que seria essa parte de enxergar corpo e alma, né? Essa é a missão, enxergar a alma também dos pacientes, né? Às vezes os pacientes precisam de algumas coisas, né? Tem alguns pacientes que estão ali, né, quietinhos, a gente conversa um pouco, fala alguma coisinha, pergunta se ele não quer receber a comunhão, a hóstia, né? E às vezes são pacientes que estão há muitos e muitos anos sem se confessar. E ali naquele momento de sofrimento, é o momento de um crescimento espiritual muito grande, de uma renovação com o próprio Deus, né? Porque o padre vai ali, às vezes ele se confessa. Já tive histórias de pacientes que tinham 40 anos, né, sem se confessar, e, né, através de uma pequena conversa, o padre depois foi solicitado e esse paciente se confessou, comungou, né? E graças a Deus esse paciente saiu do hospital, ele continuou a missão dele, espero que ele tenha, né, renovado todas as forças ali, e só da gente ver isso a gente já fica muito grato, né? Então o profissional da saúde, ele tem momentos muito bonitos, né? Milagres, eles acontecem o tempo todo, dentro de hospital, enfim, em todos os lugares do mundo, mas o profissional da saúde, a gente consegue ver coisas que a ciência não explica. Tá aí para comprovar, né, os corpos incorruptos, por exemplo, né? E vocês já pararam para pensar, que interessante, já que eu estou falando da parte, né, profissional da saúde, a gente tem pacientes que a gente praticamente desengana, e esses pacientes saem andando do hospital. E tem pacientes que estão, de repente, não tão graves e que por algum motivo vão se agravando e, enfim, e acabam falecendo, né? Às vezes a gente tem alguns sustos aí na nossa carreira também, coisas que a gente não espera, mas tudo a gente tem que entender que faz parte de um plano, né? Um plano divino. Não cabe a gente ficar questionando tudo, né? Aliás, não cabe a gente questionar nada, né? Porque Deus sabe de todas as coisas, né? Mesmo aquelas que a gente praticamente não consegue entender. Mas a gente tem que estar atento, porque Ele age o tempo todo. E a gente tem que pedir, principalmente por agora, vamos supor, nessa pandemia, a gente tem que pedir a Deus saúde mental.
porque nós temos que cuidar das pessoas. E as pessoas estão doentes. Aliás, nós temos mais doentes do que doenças. As pessoas estão doentes. Elas não têm doença. Muitas vezes, qual que é o tripé que nós temos hoje? Que nós temos a missão agora de identificar, né? O grande tripé. Seria a depressão, a fibromialgia e a síndrome do pânico. Esse é o mal do século, né? E nós temos que ter saúde mental para estar cuidando dessas pessoas também. Porque nós não somos super-homens, nenhum profissional da saúde é super-homem. Mas, muito pelo contrário, a gente está mais sujeito a adoecer do que muitas outras pessoas. Tanto que o índice de suicídio na área da saúde, a gente sabe que é alto, né? A gente sabe que muitos profissionais da saúde têm que tomar algum tipo de remédio para dar conta de estar cuidando de outras pessoas. Porque se ele começa a absorver tudo aquilo ali, é complicado, a gente adoece também. Então, às vezes, né, a gente vê profissionais da saúde que muitas pessoas classificam, profissional da saúde às vezes é um pouco frio. Não. Às vezes é uma tática adotada por algumas pessoas que para se proteger um pouco, para não absorver todos os problemas, porque senão ela também adoece. Então, às vezes ela se mantém um pouquinho distante, mas é uma pessoa extremamente amorosa. Mas ela está um pouco mais distante para se proteger um pouco também. Não é frieza, digamos assim. Ela às vezes não chega tão perto porque ela precisa dar conta, ela precisa estar bem para poder cuidar também, né? Então a gente tem que entender o lado profissional da saúde, né? Que nós temos famílias, nós adoecemos. Por isso que a vocação da área da saúde é tão importante. Porque a pessoa é uma entrega mesmo, né? E a gente sabe que nessa entrega nós vamos ter muitos entraves, diversos entraves. Aliás, mais entraves do que momentos e tempos de tranquilidade, de bonança, né? Essa aqui é a grande verdade. A gente sabe do caos que está a saúde, as dificuldades que nós enfrentamos, né? Ainda mais agora com essa pandemia, né? E eu falei em divinização do sofrimento, né? Olha aí, gente. Olha a divinização do sofrimento na pandemia. Quantas pessoas, quantas famílias não estão sofrendo, né? Com as perdas, né, que estamos acontecendo, né? E a gente vê que nesses momentos também atos heróicos começam a acontecer, né? Histórias de um sacerdote que viu um jovem ao seu lado. Os dois estavam com muita falta de ar. E esse sacerdote, né, sob a luz do Espírito Santo, né, porque esse ato de doação total, digamos assim, tem que estar sob a luz do Espírito Santo, né? O que ele faz dentro de um hospital? Ele doou, só tinha um respirador para os dois. O padre, né, o sacerdote, ele doou esse respirador para esse jovem, né? Que foi entubado, né? E esse padre veio a óbito, né? São atos maravilhosos, né? Que acontecem, que a gente não gostaria de estar vendo porque a gente não desejaria uma pandemia. Mas se a pandemia está aí, digamos assim, se ela foi permitida de acontecer, então nós temos que entender que muitas almas também, nesse momento, elas digamos assim, elas crescem também, elas se convertem, né? E o profissional da saúde, ele tem, às vezes, essa oportunidade de ver essas coisas, né? Dentro de um hospital, às vezes vê um abraço de um pai com o filho, ele vê um abraço de felicidade ou um abraço de tristeza, né? Então a gente convive o tempo todo com a vida e a morte, né? Então essa vocação do profissional de saúde, ela realmente ela tem que estar assim dentro do coração do profissional da saúde, porque se tornar um profissional da saúde não é tão difícil. Você estuda, você faz uma faculdade e você vai ali para cuidar. Mas continuar profissional da saúde, eis o grande problema. Isso é difícil, isso é complicado. Você vivenciar, né, problemas, né, de perdas, de anseios, fragilidades, doenças o tempo todo. Se você não tem vocação, acredite, é muito difícil.
Então, eu aconselho a todas as pessoas que querem entrar para a área da saúde, vejam a verdadeira vocação. Porque ser profissional da saúde é difícil, não é fácil, mas eu posso dizer, é muito gratificante. É muito gratificante, principalmente quando você tem o olhar de Deus nas pessoas, quando você consegue enxergar Cristo nas pessoas, né? Você tem que ser praticamente um cameliano, digamos assim, né? Se você não sabe quem não está por dentro dos camelianos, são aqueles religiosos, né, sacerdotes que vivem dentro de hospitais. Eles se entregam totalmente entregues aos doentes, né, para cuidar, para ajudar no zelo desses pacientes, inclusive se precisar arriscar a própria vida para cuidar de determinados pacientes, que às vezes estão com uma doença contagiosa, alguém tem que cuidar, eles têm no juramento deles arriscar até mesmo a própria vida. Ou seja, esse é um grande profissional da saúde, né? Pode acreditar, os camelianos são grandes profissionais da saúde, né? Porque um juramento desse realmente não é fácil. E, bom, eu queria também não me delongar mais, até para respeitar o tempo do congresso, mas eu poderia citar muitos e muitos casos aqui de coisas que eu já pude ver, já pude presenciar, mas eu queria deixar uma grande missão aqui para todos também, né, que estão assistindo ao congresso, aos colegas, né, profissionais da saúde. A missão é a seguinte: aprendam e vejam como é bonito a gente começar a enxergar não somente o corpo, mas também a alma desses doentes. E se necessário for, intervenha por esses pacientes. Intervenha da melhor maneira possível. Se for no momento derradeiro, reze o terço da misericórdia. Se for em momentos de alegria, compartilhe com esse paciente, né, que ele tem uma nova missão pela frente, que ele não sobreviveu, com toda certeza não foi à toa. Ele tem uma missão pela frente e Deus vai mostrar para ele, basta ele querer ver isso daí. São palavras, né, que a gente pode estar falando com eles nos momentos ali de despedida, em que muitos alegres vão sair do CTI, ou vão sair do hospital, das enfermarias, enfim. Todos os profissionais da saúde têm essa oportunidade. No raio-x, né, quando vai fazer um raio-x, olha, vai dar tudo certo para você, que Deus te abençoe, né? Os enfermeiros, puxa vida, como os enfermeiros são pessoas maravilhosas, né? Como eles põem a mão na massa, como eles têm que se entregar, os técnicos da enfermagem também, os fisioterapeutas, puxa vida, como a turma põe a mão, né, no paciente para poder vencer uma patologia, eles têm que estar firmes ali, e agora, com muita cautela, né, com os toques, né, infelizmente com a pandemia, mas o trabalho, eu tenho certeza que não só diminuiu, aliás, aumentou muito mais, né? Tá muito mais complexo agora, né? Porque o profissional da saúde, ele tem que ter aquela essência, né, do toque, de chegar, de se aproximar, e isso às vezes dificulta agora para todos nós. Então é isso, gente. Lembrem-se, vocacionados para a santidade, mas lembrem-se que o profissional da saúde tem que ter essa entrega, essa vocação desde sempre. Aliás, Deus dá essa vocação desde toda a eternidade, né? Para quem quer entrar na área da saúde, essa vocação tem que estar à flor da pele mesmo. Eu queria agradecer a todos vocês aí, principalmente pelo convite, e agradeço a oportunidade da minha contribuição aí também. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e vamos firme, porque profissionais da saúde, nós temos que estar na linha de frente sempre. Um grande abraço, obrigado por tudo.